Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês a questão do acabamento nos braços. Muita gente tem dúvida de como colar os bracinhos. Embora eu já tenha mostrado nas aulas que eu dei aqui no curso, gravar algo específico também ajuda vocês a reiterarem a informação, gravarem com mais facilidade. Então, por isso que eu estou repetindo. Mas não são todos os processos que eu vou repetir aqui no curso, porque não faria sentido. O ideal é vocês voltarem na aula, assistirem prestando atenção, colocando ali pausado naquele momento que você tem dificuldade, assistindo novamente, ou então diminuindo a velocidade para que você consiga entender melhor aquele passo que eu fui fazendo, explicando. E mesmo quando eu explico muito devagar, bem direitinho lá na base, por exemplo, do módulo básico, mesmo assim eu sei que quem é iniciante pode deixar passar. Então, por isso eu estou repetindo aqui a questão dos bracinhos. Eu estou com duas peças prontas, tá? Vocês estão vendo aqui, o corpinho tá pronto, cabeça pronta, tudo pronto. Os bracinhos são a última etapa que geralmente eu faço. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que analisar antes, vocês têm que analisar antes, como vai estar o movimento desse braço. Se é um braço que eu preciso que ele esteja esticado para cima, esse braço tem que estar mais seco na hora de colar. Então, eu já deixo ele modelado, já deixo ele ali secando, para na hora de montar o topo, eu já encaixar ele mais firme aqui, tá bom? Se é um bracinho que só tá para baixo, ou só tá ali na cintura, ou coisa desse tipo, eu posso colocar por último, né? Depois que eu terminar a peça, antes da cabeça, né? Penúltimo, no caso, antes da cabeça, porque isso aqui você precisa fazer um acabamento que com a cabeça no lugar atrapalha. Então, antes de você colocar a cabeça, você vai ajeitar os bracinhos. Ah, o bonequinho tá segurando alguma coisa, você vai já deixa na posição, tá bom? Mas todo o restante, se tiver alguma pintura na roupa da criança, se tiver que colar algum adesivo, já faz tudo isso antes de colocar os bracinhos, tá bom? No caso desses dois bonequinhos que eu fiz aqui, eu fiz o corpinho básico, tá? Que eu já ensinei pra vocês fazerem universal. E que tá simulando dois macacões, né? E eu deixei o bracinho por último. Quando é um bracinho levantado, eu preciso de uma estruturação de arame nela, tá? Para que ele fique em pezinho. Já no daqui, eu só preciso a pontinha, ó, a pontinha do arame nele. Então, eu não tenho necessidade de uma ponta muito grande aqui, porque senão vai atravessar o ombro, tá certo? Então, agora eu vou fazer essa daqui, esse bracinho aqui, tá? Você vai usar lá a mesma medidazinha, né? Vai fazer tudo certinho. Aqui, como eu tô fazendo a olho mesmo, eu vou já modelar na hora. Então, vamos supor que você quer esse bracinho pra cima, você vai fazer esse movimento do bracinho já. Vai deixar a mãozinha segurando ou já na posição que você quiser. Tá bom? Lembrando que aqui no vídeo eu tô fazendo o bracinho logo, na gravação do vídeo, porque eu sempre aproveito aqui algum momento de encomenda, alguma coisa para gravar as aulas, então, ó. Dou aquela ajeitadinha para prender a mãozinha. E essa mãozinha vai estar para cima aqui, ó. Certo? Vou abrir aqui o dedão. Mãozinha simples que eu tô fazendo, de dedinho fofinho mesmo. Pode usar esteca e ajeitar o dedinho. Esses irmãozinhos aqui, eles vão estar os dois segurando um, ou pelo menos ali com a mãozinha próximo da taça de Fórmula 1, né? Da taça do Hot Wheels ali, ganhando a taça, que vai ter o número da vela. Então, eu preciso que a mãozinha dele esteja ali, tipo, meio que por trás. Deixa eu mostrar o detalhe que vai ser ali, ó, tá? Então, preciso que a mãozinha dele esteja aqui. Então, eu só vou dar uma leve pressionada pra, tipo, meio que encaixar, ó. E já deixo secando dessa maneira. Tá? Já deixo secando dessa maneira.
E aqui, o que que eu faço? Eu vou dar uma achatadinha, já vou furar, se a minha massa estiver firme, aí eu vou dar uma giradinha, já vou furar aqui para deixar meio que encaixado, ó. Tá? E eu já deixo secando lá se a minha massa já tiver firminha. Tá vendo? Então eu tô usando uma massa firme, eu já consigo colar esse braço aqui sem nenhum problema. Mas se a sua massa tá mole, você vai ver que ele vai ceder, você deixa esse bracinho secando, ou na manta acrílica, ou na espuminha, tá? Deixa ele lá secando. Quando ele tiver mais durinho mesmo, aí você vai vir com a cola. Se já tiver secado demais, fica difícil de vocês colarem, mas não é impossível. Vocês vão ter que pegar lá o furão, né? Furar aqui dentro para poder encaixar de novo. E vão ter que cortar com um estilete essa pontinha mais um pouquinho para pegar a umidade de dentro da massa que ainda não secou por completo. Então, de um caso ou de outro, vai depender aí do tempo de secagem que você deixou esses braços, tá? Se você não quer que seque totalmente, guarda ele no saquinho, depois que ele já tiver ficado firminho, para que ele não seque completamente. Ele vai estar firme, mas vai estar lá guardado enquanto você faz outra coisa. Depois, você tira do saquinho e aí consegue encaixar normalmente de novo, tá bom? Então vamos supor que já tá seco. Eu vou usar cola branca mesmo, mas em alguns casos dá para usar cola instantânea também. Eu não gosto de usar cola instantânea. Prefiro colar semi-seco, prestem atenção, semi-seco, não é úmido demais, não é seco esturricado não. É semi-seco com cola branca. Sem muita molhação, tá? Ó. E aí eu vou posicionar, eu já deixei o arame inclusive posicionado para que ele fique assim, ok? E aí eu tenho duas opções. Ou eu deixo ele aqui agora secando e depois eu venho só com o fiozinho da mesma massa para fazer esse acabamento que eu fiz aqui, ou eu já faço logo se eu já tiver prática, tá? Então, se você acha que vai amassar, espera um pouco e depois você faz isso aqui que eu vou fazer agora. Molha essa massinha, é só uma massinha o suficiente para envolver aqui, ó, e dar o acabamento. Tem que estar na mesma cor da massa que você usou. Apoia aqui atrás. Se esse braço estiver mais seco, ainda é melhor, como eu disse, porque você vai conseguir fazer essa junção aqui sem afundar, né? Ó. Se você tiver a mão delicada, você consegue fazer isso já ainda úmido, sem estragar também. Então, é questão de prática. Eu já tenho prática, já posso fazer ele ainda úmido e não vai me causar nenhum problema aqui na minha peça. Então, como eu disse, eu prefiro semi-seco. E vou com o pincel modelador girando. Posso usar o pincel nessa área de acabamento, sempre o pincelzinho molhado, limpo, perfeito, ó, pra deixar tudo maravilhoso. Ó, e aonde eu sei que a massa não uniu ainda bem, eu molho e venho de novo, ó. Tá vendo que eu tô puxando pra baixo, puxando pra cima? Vai depender aí do excesso de massa que tiver ao redor, para você fazer a coisa ficar bem igualzinha. Outra ferramenta que dá para vocês fazerem esse processo é a esteca agulha, por isso ela é tão importante também, né? E se você tiver ela de metal, ajuda, porque ela é mais firme, não vai quebrar, ó. Tá vendo? Já praticamente sumiu a emenda aqui, ó, não tem emenda nenhuma. Tá só um pouco mais claro porque é a parte que tá molhado. Tá certo? Ó. E aí eu venho de novo com o pincelzinho fazendo esse acabamento. Ó. Pronto. Finalizei isso aqui, vou deixar secar novamente. Aí sim eu coloco a minha cabecinha. Vou colocar cabelo e ele já tem que estar preso na base lá, tá bom? E aqui, ó, eu já tenho que ver mais ou menos a altura que vai ficar o que eu quero colocar na mãozinha.
Se a mãozinha estiver úmida, você deixa só ela no formato. Depois que o bracinho estiver totalmente seco, aí você vem colando alguma coisa nele, tá bom? Mas já deixa ele no formato que vai pegar, seja um balãozinho, seja o que for. Você já vai deixar no formato que você quer, tá vendo? Vocês viram que eu deixei aqui, ó, bem aqui? Pronto, é assim que vai ficar, tá? Então, um deles vai estar aqui com o bracinho levantado pra cá e o outro pra cá, os dois aqui, ó, segurando a taça, entenderam? E o outro bracinho eu faço pra baixo mesmo e o mesmo acabamento aqui, certo? Então, dica de acabamento sobre ombro, sobre bracinho, é dessa maneira que eu faço. Outra opção que vocês têm para trabalhar bracinho sem ter que fazer emenda é quando vocês modelarem. Deixa eu pegar aqui a massa azul e eu já vou mostrar aqui também. Ó. Tá? Vou pegar aqui o azul, ó. E vamos lá. Na hora que você vai modelar, para colocar na peça que já tá seca também, e aqui a parte do bracinho molhado, o que vocês vão fazer? Vocês vão afundar essa partezinha aqui do ombro, isso para quem não quer fazer acabamento, tá? Mas sempre é legal a gente incrementar com acabamento. Gente, o acabamento faz toda a diferença. O cliente olha a peça e não vê emenda nenhuma, sabe? E aquilo faz diferença. Obviamente que em produções grandes, em lembrancinhas, por exemplo, beleza. Aí você pode facilitar esse processo e não precisa ficar fazendo acabamento no ombro de cada lembrancinha. Eu não faço nas lembrancinhas, mas estou falando de topo, né? Então, pro topo e para as lembrancinhas, no caso, se você não quiser fazer nenhum tipo de acabamento, você pode simplesmente afundar essa área do ombro aqui já, ó, e só encaixar, tá? Ó. E ele vai ficar com o bracinho bem rente aqui, você cola bem, vai ficar bem rente, ajustou, acabou. Acabou, tá? Não tem necessidade de acabamento. Ah, Esther, mas eu queria um semi-acabamento. Nem quero passar aquela massinha toda ao redor, nem etc. Nem quero também deixar só assim. Terceira opção, usar a esteca gravata, tá? Que é aquilo que eu sempre falo pra vocês. A massa estando úmida aqui, ó, você vai molhar um pouquinho. A minha que já tá mais sequinha. Você pode colocar, faz essa cavinha e vem com a esteca gravata na lateral, ó. Tá? E já fez o acabamento aqui também. Tá? E aqui atrás da mesma maneira. Ó. Com a esteca na lateralzinha. Puxa aqui a massinha e encaixa. Pronto. É um acabamento mais rápido, mais fácil, mas fez um acabamento. Tá? Não é igual a esse, que eu passei a massinha e deixei tudo sem emenda. Mas ele está com uma semi-emenda. E se eu ainda não quiser nenhum processo de etapa a mais ainda, nem isso, nem nada, eu simplesmente vou lá, deixo a cavinha e encaixo no ombrinho. Simples assim, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês aí a fixar essas 3 opções de acabamento para bracinho. Não tem segredo, gente, é ter carinho, ter paciência na hora de modelar, tá? É prestar atenção nos detalhes para que a sua peça fique perfeita. Sempre, independente do estilo de acabamento que você der, tem 3 opções aqui. Os 3 ficam bem acabados, tá? Os 3 ficam bonitos, mas tem que ter carinho, paciência, né? E muito amor, tá bom?